E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Dimitri do suporte do Elumekit e nesse vídeo aqui a gente vai ver o LED analógico, como você vai instalar, configurar e fazer as programações. Antes de ver esse vídeo aqui, é importante que vocês tenham um conhecimento prévio do que é o LED analógico e também o que é o ArtNet e o DMX. A gente já tem alguns vídeos explicando esses assuntos e o link deles vai ficar aqui no card do vídeo. Vamos lá então. Aqui, o meu sistema, eu vou ter alguns LEDs analógicos para a gente ver como é que eles funcionam. Eu vou ter uma fonte de alimentação, eu vou ter os meus controladores de LED, eu vou ter um controlador DMX e um computador com software de controle de luz. Os meus LEDs, eles vão ser esse painel aqui com essas 12 fitas de uma cor só, branco, né? Eu vou ter esse módulo aqui que ele vai ser RGBW. Eu tenho essa fita aqui RGB. Da minha fonte de alimentação vai ser essa fonte aqui de tensão regulável. Os meus controladores de LED vai ser esse aqui de 6 canais e esse aqui de 12 canais. O meu controlador DMX vai ser essa Pro 2 aqui. E eu vou utilizar um computador e o software vai ser o Lumikit Show para controle de iluminação. O controlador DMX e o software, eles poderiam ser trocados por uma mesa DMX, que também ia dar certo. A gente vai estar utilizando esses produtos aqui específicos da Lumikit e o software também, mas a ideia geral também se aplica a outros produtos, tá bom? Então eu mudei aqui o meu sistema para a gente mostrar como vai fazer as ligações desses LEDs aqui e dos controladores também. Antes de tudo, é bom vocês conferirem que os LEDs estão funcionando sozinhos, só ligar eles na alimentação, e os controladores também, funcionando sozinhos se só ligar na alimentação. Vamos fazer aqui então. Todos esses meus LEDs aqui, eles são 12 volts, então a minha fonte de alimentação aqui ela é 12 volts também. Vamos pegar essa fita aqui, como a gente já também mostrou no outro vídeo, né? O LED analógico ele vai ter, como essa aqui é uma fita RGB, ela vai ter esse fio amarelo aqui, né? Que é os 12 volts no caso, e essas três cores aqui, o verde, o vermelho e o azul, que vai ser o meu negativo. Então o amarelo 12 volts, e esses três aqui vai ser o negativo da alimentação, ou GND, né? Então o meu positivo eu vou ligar aqui. E aqui a gente pode ir testando as cores depois. Então, perfeito. Eu tô aqui com mais ou menos 12 volts, 11,50, né? Tá tudo certo ali. Então, eu vou pegar essa primeira cor aqui, que vai ser o azul, se eu não me engano, ou o verde, né? E vou ligar aqui no negativo, então, para ver se ela tá funcionando. Ó, e a minha fita aqui acendeu em verde, então ela tá funcionando essa cor. Vou testar o vermelho. Ó, o vermelho ele também tá funcionando, né? E o azul. Aqui o azul. Esse mesmo teste aqui a gente pode fazer também para essas fitas aqui, né? De uma cor só e também para o meu módulo. Como eu já sei que eles estão todos funcionando, tá tudo bem. Eu só queria mostrar para vocês esse procedimento que vocês podem fazer para garantir que as fitas estão funcionando antes de fazer as ligações com os controladores, com os nossos drivers de LED. Então agora eu vou fazer o mesmo teste com os drivers de LED aqui. Para a ligação dos controladores de LED aqui, dos drivers de LED, os fabricantes, né, ou os fornecedores, eles devem fornecer para vocês algum tipo de manual ou datasheet para vocês verem como vai fazer as ligações. Esse aqui vai estar passando na tela, né, o manual para vocês das ligações aqui, como deve fazer. Tem a alimentação, né? Tem o DMX e depois tem as saídas. A gente vai focar aqui nessa parte, só na alimentação, pra gente testar se esse cara aqui tá ligando e se tá tudo funcionando. Então esse aqui ele pode ser alimentado com 7 até 40 volts, eu vou estar utilizando 12 volts, então tá tudo certo. E daí aqui na placa a gente consegue ver, né, conforme o esquema da ligação também, que a gente vai ter o VIN e o GND, onde a gente vai ligar a nossa alimentação. Minha ligação feita aqui tá com 12 volts e o controlador ligou. Então, a princípio ele tá funcionando também. Vou ligar esse meu outro controlador aqui também. Novamente, né, vai ter o manual desse driver aqui, passando para vocês, mostrando como vai fazer as ligações. Esse aqui já tem marcado também, em cima do gabinete mesmo, né? Ó, aqui 7 a 40 volts e o GND, então a alimentação é por esse borne aqui. Agora, se a gente ligar a fonte de alimentação, uns 12 volts mais ou menos, o nosso controlador ligou. Então, com isso a gente testou cada parte individualmente do nosso sistema, né, que tá funcionando as nossas fitas, se só ligar na alimentação direto, e também os nossos controladores, se só ligar na alimentação direto. Agora a gente pode ir para a ligação das fitas com o driver. Com as ligações aqui funcionando, né, individualmente, vamos ligar o controlador nos LEDs. Aqui meu controlador, vou utilizar esse de 6 canais, ele já tá ligado na alimentação, né, com a fonte desligada, depois a gente vai ligar. E como é que eu vou ligar os LEDs no meu controlador aqui? Novamente, as ligações também estão descritas ali no manual, tudo certinho como fazer. A gente vai precisar fazer o seguinte: os nossos LEDs, o positivo, eu vou precisar ligar na minha alimentação, então nos 12 volts, né? Agora, as cores desse meu LED aqui, ou seja, os negativos dele, eu vou ligar aqui nas saídas do meu controlador, do meu driver. Vocês podem ver aqui que eu tenho, ó, Alt 1,
2, 3, 4, 5 e 6. Então esse driver aqui, né, ele tem 6 saídas, onde a gente vai ligar as cores aqui da nossa fita. Então, por exemplo, na saída 1, eu posso ligar o vermelho, na 2, o verde, e na 3, o azul, por exemplo. Então, o vermelho na saída 1, o verde na 2 e o azul na 3. Com isso, a gente fez as ligações aqui. A fita ela tá ligada diretamente, os LEDs, né, estão ligados diretamente na alimentação, assim como o meu driver. Porém, as cores dela, a gente vai fazer o chaveamento aqui por esse driver, por esse controlador aqui de LEDs. Esse controlador aqui, em específico, ele faz o controle por PWM, de tensão constante, basicamente. Onde ele vai controlar o tamanho das ondas aqui. Esse aqui não é um driver de corrente constante. Esse aqui é um driver, então, de tensão constante, que faz o controle por PWM. Vamos ligar esse aqui na alimentação e vamos ver como é que isso aqui vai se comportar. Esse meu driver aqui, ele tem um modo de teste, então vamos colocar aqui. Nessa programação de teste aqui, ele vai fazer o acionamento dessa primeira cor do meu LED, então vocês podem ver que como o meu primeiro canal, o meu Out 1, ele tá o vermelho desses meus LEDs aqui, ele acendeu o vermelho no máximo. Nessa primeira programação de teste aqui especificamente. A próxima vai ser daí o segundo canal, que a gente ligou o verde. Então, ó, ligou o verde. E a outra vai ser o terceiro canal, que é o azul. Aí, azul. Aí a próxima programação iria acionar a saída 4, a outra 5 e a outra 6. Como a gente não tem nada ligado, nada vai acontecer. Então esse driver aqui é legal porque ele já me permite fazer esse teste mesmo não tendo nenhum tipo de sinal DMX, nenhuma mesa, nenhum software, né? Só pra gente testar e validar as nossas ligações. E dá pra ver que tá funcionando. Inclusive eu vou mostrar pra vocês aqui, porque eu liguei aqui o vermelho, o verde e o azul. No 1, 2, 3, né? A saída 1, 2, 3. Se eu inverter essas saídas aqui, por exemplo, se eu inverter o vermelho com o azul, a minha primeira programação aqui, no meu primeiro canal, vai ser o azul, então o azul vai acionar. Aí o verde, aí então o vermelho, porque a gente inverteu aqui de novo, né? O vermelho com o azul. Inclusive, se eu só quisesse ligar apenas uma das cores, eu também conseguiria fazer. Aí depende do que vocês vão querer fazer na aplicação de vocês. Aqui então eu liguei um outro LED, esse módulo aqui, ele também é 12 volts e ele é RGBW, ou seja, ele tem 4 cores. E aqui vou puxar no modo de teste, mesma coisa, né? Aqui eu liguei na sequência verde, vermelho, verde, azul e branco. Vocês podem ver que ele acendeu conforme, né? Nos outros canais não tem nada. E também vocês podem notar que eu liguei aqui esse fio preto aqui nesse GND. Esses GNDs aqui das saídas do controlador, eles são um reforço das saídas aqui. Então, por exemplo, a gente recomenda vocês fazerem essa ligação do GND aqui, que vai junto no GND aqui na fonte de alimentação, junto com essa alimentação aqui dos LEDs e do driver também. A gente recomenda fazer essa ligação aqui do reforço do GND quando vocês vão ter uma carga que vai estar chegando no limite dos 6 amperes por saída aqui. E daí quando vocês ligarem aqui nesses GNDs, que a gente deixa disponível aqui adicionalmente, vai ajudar a distribuir a carga e ficar mais tranquilo e não ter problema de dar desgaste aqui nos componentes. Aí aqui eu liguei meu painel, aqui tem 12 fitas de LED, né? Eu só liguei 6 porque esse driver aqui ele só tem 6 canais, para mostrar outra possibilidade também para vocês. Então cada alimentação deles aqui, a gente tem 3 fitas aqui e mais 3 fitas aqui. Todas elas estão vindo aqui para minha fonte, né, para pegar os 12 volts. E todos os negativos, né, aqui estão ligados nas saídas. Então a gente tem 6 saídas aqui e cada negativo de cada uma dessas 6 fitas aqui está vindo aqui para saídas. Também estou ligando o GND para reforçar o sinal. Aí na nossa programação aqui, já estou ligado na primeira, está acendendo a primeira. Eu coloquei na segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Aí na sétima, né, como não tem nada ligado aqui, ele não vai acender. Inclusive ele vai entrar, na verdade, no modo de programação de efeitos ali que também tem. Dessa forma, inclusive, a gente conseguiu então validar essas ligações e essa parte aqui está tudo funcionando. O próximo passo é ligar o DMX nesses controladores aqui. Então agora para a ligação do DMX, pegar esse driver aqui em específico, como mostra aqui também no gabinete metálico dele, aqui na tampa, né? Ó, DMX+, menos e GND. Então é nesse primeiro board aqui que a gente vai fazer a ligação do DMX. Para isso eu já tenho meu controlador aqui, que vai ser uma Pro 2, ela já está com alimentação e já tenho meu cabo preparado aqui. Então aqui eu tenho os pinos do meu DMX, o DMX+, o menos e o GND. Então eu vou fazer as ligações de acordo aqui. Aí aqui eu já fiz a minha ligação do DMX.
Lembrando também que esse GND do DMX é o GND aqui do cabo DMX, não é da rede elétrica, beleza? Então, assim que eu ligar, esse meu driver aqui em específico, ele também diz se eu estou recebendo o sinal DMX ou não. No caso, ele vai ficar piscando aqui esse display se não tiver, ou aceso direto se ele tiver. Então, por exemplo, vamos remover o DMX aqui, ele começou a piscar, então não está recebendo. Vamos colocar o DMX, ficou aceso direto, está recebendo o sinal. Uma outra dica também para vocês conferirem, às vezes o DMX mais e o DMX menos aqui, eles estão invertidos. E você só reinvertendo aqui, ele vai funcionar. Então, por exemplo, se o amarelo tivesse aqui no lugar do verde, né? Se o DMX mais estivesse no menos, ele provavelmente não ia receber o DMX aqui. Era só vocês inverterem aqui a ligação e também ele provavelmente ia voltar a funcionar. Outros controladores mostram essa indicação do DMX de formas diferentes. Aqui meu display fica aceso direto, né, conforme inclusive como está escrito no manual. Esse controlador aqui, como vocês viram, como eu liguei lá, ele fica aceso, um LED aqui mostrando os números, né, em verde. Porém, quando ele não tem DMX, ele fica vermelho. E quando ele tem DMX, ele fica verde. Novamente, também essas informações constam lá no manual dos produtos. Meu último passo aqui, então, para que a gente consiga controlar essa iluminação no meu sistema aqui, é ligar essa interface aqui, o nosso controlador DMX A Pro 2, no computador via cabo de rede. Eu vou fazer essa ligação aqui também. Então aqui eu só dei uma reorganizada para vocês conseguirem ver. Eu estou aqui com a minha fonte de alimentação, né, alimentando o meu controlador de LEDs. Eu estou aqui com o meu controlador DMX A Pro 2 e o meu computador aqui. Para interligar os dois, é só utilizar um cabo de rede normal mesmo, ligar aqui ao computador. E depois, obviamente também, né, a gente vai deixar a mesa um pouco mais organizada para os nossos testes, ligar o nosso driver aqui de LED nos nossos LEDs, para então a gente conseguir fazer as configurações e programações e tudo mais. As ligações então vão ser essas aqui, bem simples. Aí também, né, só mais um adendo. Essa Pro 2 aqui e esse computador, só passando novamente, né, vocês poderiam substituir isso aqui por uma mesa DMX que também ia funcionar. Eu só estou utilizando aqui esses dois itens para um sistema que a gente montou aqui, mas também, se vocês quiserem usar uma mesa DMX, também ia funcionar. Ou outro controlador DMX, enfim, né? Agora, partindo daqui, a gente vai para a parte de configuração. Então, pessoal, aqui eu montei o sistema que a gente vai utilizar para essa parte da configuração, para mostrar para vocês. Tenho aqui, então, meu painel com as 12 fitas brancas, a minha fita RGB aqui e o meu módulo RGBW aqui. O meu primeiro controlador, esse de 12 canais, controlador de LED de 12 canais, né? E o meu controlador de LED de 6 canais, a minha interface DMX está aqui e o meu computador com o LumiKit Show está aqui e a fonte de alimentação, né? Já fiz todas as ligações aqui, todos os positivos, né? Já estão no 12 volts. Essas fitas aqui também estão ligadas, né? Esse preto aqui é a cor delas, no caso branco. Tá ligado aqui nas saídas de cada controlador aqui, inclusive nessa outra fita também, e no módulo também estão ligados aqui nas saídas. E também a gente está utilizando aquela via de GND para reforçar o sinal também aqui, nesse controlador e nesse aqui também. E novamente, né, o DMX está saindo dessa aqui da Pro 2, vindo aqui pro board desse primeiro controlador, e então esse outro controlador aqui de 6 canais, né, ele tem essas saídas RJ45 pro DMX também. Então eu peguei um cabo de rede normal, conectei aqui, aí tá mandando sinal DMX para esse aqui, ele tá interligado, digamos assim, né, na mesma linha os dois. Então aqui eu só cortei essa parte para expor os fios e fazer a ligação conforme tem o esquema aqui e também novamente ali no manual do produto. Se a gente for ligar agora o sistema, ambos os controladores ligam, né? E aqui ambos não estão recebendo o DMX, né? Que tá no vermelho. Então, provavelmente aqui, minha ligação do DMX, ela tá invertida. Daí, como eu falei para vocês, né? Só reinverter e já deve estar funcionando. Com o DMX invertido, ligando o sinal, ligando o sistema. Aí vocês podem ver aqui que esse meu controlador, ele tá com o indicador verde, ou seja, indicador do DMX ok. E esse meu de 6 canais também tá com o display aceso sem piscar, também indicando que tá com o DMX. É legal isso aqui vocês também conferirem que é um comportamento que pode acontecer lá nos sistemas onde vocês vão fazer a instalação. E inclusive, né, esse controlador aqui tem um modo de teste, vamos ver. Ó, aqui tá ligado nesse primeiro canal o verde dessa fita, depois tá o azul, o vermelho, aí depois o vermelho do módulo, o verde e o azul. Aí o branco do módulo eu não liguei, tá desligado mesmo, né? E aqui agora são os efeitos e tudo mais. Como a gente já tá com tudo ligado, inclusive o controle a gente vai fazer aqui pelo software, pelo LumiKit Show, e já tá ligado aqui. Vamos partir para cá então. Aqui então eu tô no meu computador, eu vou utilizar o programa LumiKit Show, que eu já tô com ele baixado aqui. Novamente, se vocês precisarem, tá disponível ali no site da LumiKit. Eu vou abrir ele aqui. E esse aqui é o programa que eu vou utilizar para controlar as luzes e fazer a nossa programação, né, configuração e tudo mais. O primeiro passo aqui então a gente vem nesse botão interfaces no canto superior direito da tela, configuração das
novas interfaces. Aí para vocês provavelmente vai vir dessa forma aqui, deixa eu só aumentar a tela. Vai vir aqui, ó, modo simplificado marcado. Vocês podem desmarcar isso aqui e clicar no botão remover tudo. Aí vocês vêm aqui no conexões de rede. Vocês podem ver aqui nesse Ethernet, que é onde vocês vão estar ligando a interface, propriedades. Aqui nessa lista, vocês vão procurar por esse item protocolo IP versão 4, TCP IPv4, propriedades. Então essa janelinha aqui vai abrir assim para vocês. Obter um endereço IP automático e um DNS automático também. Para a configuração correta, só seleciona usar o seguinte endereço IP. O endereço IP vai ser 192.168.0.10, que vai ser uma classe C aqui, que vai ser compatível com a minha interface. E a gente dá um tab aqui no teclado e ele já preenche a máscara pra gente, que vai ser 255.255.255.0. Pode dar OK, fechar essa janela também. E essa configuração do nosso IP do computador tá pronta. Se eu quiser clicar aqui no alto, já vai achar a interface Pro2 sozinho para mim. Se eu quiser fazer manualmente também, eu clico aqui nesse botão adicionar, escolho a interface, né, ou o controlador que vocês estiverem utilizando, ele também vai adicionar aqui. Aí eu só vou precisar informar aqui no IP local, vai ser o IP do meu computador que eu coloquei agora, 192.168.0.10, e o IP destino é o IP da minha interface Pro2. No caso, ela já vem com esse padrão aqui de fábrica, né, 192.168.0.30, então não preciso mudar, e aqui já tá tudo certo. Inclusive eu vou marcar essa opção aqui embaixo, gravar as configurações das interfaces nesse show aqui, pra gente não perder essas configurações. E então clicar no botão confirmar. Então aqui na interface, para vocês conferirem que ela tá recebendo o sinal do programa, tem esse LED ArtNet aqui. Esse aqui do meio, ele tá aceso direto. Esse é um indicador que tá recebendo o sinal. Com a interface configurada, uma função bem legal que é parecida inclusive com aquela mesa DMX, essa funcionalidade aqui em cima do janelas, janela DMX. Nessa janela DMX aqui, a gente vai ter uma função bem parecida com aquelas mesas DMX mesmo. Tem aqueles faders, né, e tudo mais. Então aqui, cada barrinha dessa vai ser como se fosse um fader da mesa DMX. Então, eu vou abrir aqui esse primeiro canal, não vai acontecer nada. Vamos ver se abrir o segundo, o que acontece. Também não aconteceu nada. Vou abrir o terceiro. Opa, parece que está acendendo esse primeiro LED aqui. Eu vou diminuir esse segundo aqui. Perfeito, então aqui eu estou mandando o sinal DMX aqui para os meus drivers, onde eu acabei descobrindo aqui pelo teste que esse primeiro canal é o de intensidade geral, vocês estão vendo aqui, né? Esse segundo canal é um canal de estrobo, que ele fica piscando. Esse terceiro canal aqui é o da intensidade da saída em específico. Então, como ambos os aparelhos aqui estão no canal 1, os dois vão responder igual, basicamente. O primeiro canal desse cara aqui de 12 canais, ele está controlando essa fita aqui. Então, é o branco. E o primeiro canal desse driver de 6 canais aqui, a cor verde dessa minha fita aqui. Então, ela está respondendo junto também. Conforme eu vou abrindo, eles vão respondendo aqui de acordo com os canais que eles estão configurados. Isso aqui é muito bom para vocês fazerem antes de passar para a configuração, para mais uma etapa de validação do sistema, para saber e ter certeza de que a gente está conseguindo mandar o sinal aqui para os meus controladores e eventualmente aqui para os meus LEDs. Então, como a gente viu aqui, ambos os meus aparelhos estão no mesmo endereço, está fazendo com que os meus LEDs acendam igual, quando eu estou mandando o canal que eu quero que só acenda um. Em umas certas situações, pode ser que vocês querem que os aparelhos respondam de forma igual, e essa configuração aqui vai estar perfeito, tudo certo. No entanto, se eu quisesse que esse aqui respondesse diferente desse, esses LEDs diferente desses LEDs aqui, eu posso fazer o endereçamento desses drivers aqui para deixar cada um em seu endereço específico. Então, eu vou pegar esse meu driver de LED aqui de 12 canais e mudar o endereço DMX dele. Eu vou deixar no 11. Pronto. Então, o meu driver de LED aqui, ele vai responder nos primeiros canais iniciais aqui, né? Então, novamente aqui o verde e tal, né? E agora, esse meu driver de 12 canais, ele vai responder a partir do canal 12. Lembrando que ele tem um canal de dimmer, strobo e então a cor. A saída, no caso, né? E que a gente pode ver, agora sim, cada um está respondendo individualmente. Aí, dependendo do projeto, vocês podem ver qual é a forma melhor, se vocês vão fazer o endereçamento individual para cada driver, né? Ou se vocês vão fazer um endereçamento igual para certos drivers, alguns grupos, né? Vocês podem avaliar e averiguar qual é a melhor configuração para vocês. Então, para a configuração disso, dos aparelhos, né? A gente vem aqui nesse botãozinho Show, no canto superior esquerdo da janela principal. E aqui que a gente vai criar os nossos LEDs em si. Eu vou começar por esse aqui de 6 canais. Clicando aqui no botão Novo Aparelho. Então aqui a gente tem alguns campos para preencher. O nome dele, eu posso dar, por exemplo, um nome descritivo. Eu vou dar Driver LED 6 canais 1, que é uma primeira unidade, né? O tipo de aparelho aqui
eu vou escolher o tipo Multi-LED, que é o que vai se melhor encaixar. O fabricante e modelo é opcional informar, não precisa, é aqui eu vou colocar. O número de canais, esse aqui vai ser os canais que a gente viu que o aparelho tem. Ele tem dimmer, strobo e mais os 6 canais das saídas, então ele tem 8 canais no total. O universo vai ser o 0, que é onde a gente está ligando ele na Pro 2, na interface. E o canal de início, esse endereço aqui, 001, então canal de início 1. Aí aqui em parâmetros, a gente viu que ele tem dimmer e strobo. O dimmer é o primeiro canal dele e o strobo é o segundo. E aqui na abinha multi-LED a gente vai dizer qual é a sequência dos LEDs que a gente viu. Se não me engano, ele estava com... Vou até dar uma olhada aqui nas ligações. Ele está com o verde, que é o G, o azul, o vermelho, e depois ele tem vermelho, verde e azul. Vermelho, verde e azul. Aí aqui ele só vai ter uma linha e uma coluna mesmo, e os LEDs vão começar no canal 3 desse meu aparelho aqui. Então a gente pode até vir aqui na aba de descrição, dar um alto pra gente e já vai descrever os canais do aparelho, que é o dimmer, o strobo. Aí a gente viu que essa primeira cor aqui tá GBR, né, o verde, azul e vermelho, e também depois tem o vermelho, verde e azul do nosso outro módulo aqui, que a gente ligou conforme a nossa ligação, né, é claro. Aqui em confirmar, e esse primeiro aparelho aqui, nosso primeiro driver está criado. Agora vamos fazer esse outro de 12 canais aqui, dar um nome para ele, o tipo de aparelho vai ser multi-LED também, fabricante, não precisa informar, mas aqui eu vou colocar. Número de canais, esse aqui a gente viu que ele tem dimmer, strobo e mais 12 canais, então ele vai ter 14 canais. Ele também está no universo 0, e o canal de início dele, ele é o 011. E aqui parâmetros, ele tem dimmer e strobo. Dimmer é o primeiro, strobo é o segundo. E multi-LED, a gente viu que ele tem... é monocromático mesmo, eu vou colocar como branco. Eu vou colocar aqui então 12 linhas mesmo, e não vai ter uma só coluna. E os LEDs vão começar também igual o outro no 3. Então aqui na aba descrição, se a gente clicar no alto, ele já meio que descreve pra gente o que cada canal é. O primeiro é o dimmer, o segundo é o strobo, e o terceiro até o 14 são os nossos LEDs aqui. E os dois aparelhos, eles estão criados aqui corretamente. Inclusive eu também posso dar um grupo para eles. Aqui embaixo eu posso selecionar, ou eu posso selecionar o aparelho e uma tecla do teclado, a 2 por exemplo, e eles já vão ficar nos grupos aqui automáticos. Ou se eu quiser, eu também posso clicar aqui no botão Alt, que ele já vai dar um grupo automático para eles. Aí confirmando e voltando aqui para a janela principal, a gente vai ter os nossos aparelhos criados aqui. Se eu quiser agora, por exemplo, aplicar um efeito, eu posso vir aqui nesse WIC, que é o Wizard Constructor, que é um facilitador de criação de efeitos. Selecionar o aparelho aqui, o grupo, né, ou o aparelho aqui na janela principal. E então aqui nessa linha cor, escolher qual cor que eu vou querer aplicar. E também o dimmer, que lembra que tem que abrir os dois juntos. E esse primeiro cara aqui, esse primeiro grupo, né, é referente a esse driver aqui de 6 canais, que tem 2 fitas RGB. Aí eu coloquei o dimmer no máximo e a cor verde. E vocês podem ver aqui que a fita e o módulo acenderam na cor verde. Azul, vermelho, branco, amarelo, que daí ele vai fazendo as junções aqui das cores, né? E aqui para o meu outro driver, também vou ligar o dimmer, vou escolher a cor branca, vamos ver aqui, e que ele vai usar esse canal branco aqui que a gente colocou para ele, e viu que todo mundo acendeu branco. Eu posso diminuir a intensidade, posso colocar um efeito aqui. Então, a gente já validou que essa configuração está funcionando. Esse aqui foi só uma possível configuração desses aparelhos aqui. Eu vou deixar agora configurado esses aparelhos aqui, esses drivers, em uma configuração mais fácil de trabalhar, que vai ser 6 canais aqui no driver de 6 saídas e 12 canais aqui no driver de 12 saídas. Para fazer isso, eu preciso alterar o modo deles, que eu faço quando eles estão ligando. Então aqui eu vou desligar da alimentação. Eu vou fazer primeiro nesse driver de 6 saídas aqui. Segurando o botão down, eu vou botar ele aqui no modo 6. Pronto, e ele já está aqui no modo de 6. E aqui o meu driver de 12 canais, viram que quando eu ligo ele fica esperando a configuração. Vou deixar ele aqui, aí vocês podem ver que tem algumas configurações. Eu vou deixar só nesse outputs, que daí é só os 12 canais aqui para as 12 saídas, ele não vai ter o dimmer e não vai ter o strobo. E perfeito. Agora se a gente voltar aqui no nosso show, na nossa janela DMX para testar o que aconteceu de fato. Agora eu vou pegar o primeiro canal aqui, do nosso, que é a primeira saída do nosso driver de LED. Antes era o dimmer, né? Vamos ver o que aconteceu. Agora é a saída direto. Ele não tem o dimmer nem o strobo. E esse nosso driver de 12 canais também vamos ver o que acontecer. Ele estava aqui no dimmer, agora ele é o controle direto dos LEDs, sem o dimmer e sem o strobo. Então, como mudou a configuração, eu também vou mudar aqui como eu vou criar os meus aparelhos. Eu vou excluir esses aqui e criar novos. Para mostrar outra forma de criar os aparelhos para vocês, eu vou fazer individualmente cada LED aqui no meu programa. Então, novo aparelho. Vamos começar aqui pelo driver de 6 canais que tem essa fita RGB. Então, fita RGB. Eu vou colocar como LED RGB retangular mesmo. Ela vai ter 3 canais e vai começar no canal 1.
Aí nos parâmetros a gente viu que ela tem verde, vermelho e azul. Eu vou observar aqui a sequência é verde, azul e vermelho. Então verde vai ser o 1, azul vai ser o 2 e o vermelho vai ser o 3. Aí aqui na descrição ele já pegou para mim. Agora eu vou criar o meu módulo RGB, que pode ser um LED RGB redondo. Fabricante não vou colocar. Ele também tem 3 canais, só que agora o canal de início dele vai ser o canal 4. Ele vai ocupar o 4, 5 e o 6. Parâmetros ele também vai ser RGB e ele vai ser RGB mesmo nessa sequência. Vermelho, verde e azul. Então, vamos criar aqui essas 12 fitas de LED. Fita LED branca, vou usar LED retangular, ela vai ter um canal só, e agora essa primeira fita aqui ela vai começar no canal 11. Parâmetro, ela só vai ter a cor branca. E agora eu vou replicar isso aqui até a gente ter as nossas 12. Eu posso usar o atalho no teclado aqui, Alt mais U, ou clicar no botão duplicar aparelho, que também vai funcionar. E vocês podem ver, inclusive, que ela criou com um nome padrão aqui mesmo, né? Com as mesmas informações. Ela, inclusive, essa coluna canal é aquele endereço de início, né? Canal de início, endereço DMX. A primeira vai ser no 11, a segunda no 12, a terceira no 13 e assim por diante. Ela já faz esse ordenamento automático. Então vou clicar aqui no botão dos grupos, né? Aqui a gente tem o grupo da fita RGB, do módulo e dos LEDs brancos. Vamos confirmar e voltar aqui na janela principal e ver o que aconteceu. Aqui vocês podem ver que eu tenho a minha fita RGB, o meu módulo e todas as fitas brancas também. Esse tipo de criação de aparelho, individual cada um, é também outra forma possível de vocês criarem, que vai permitir para vocês ter o máximo de controle possível, controlar cada LED individualmente. Dependendo do projeto, vai ser bem útil conseguir fazer efeitos aqui mais diversificados. Então, por exemplo, se eu quiser aplicar um efeito só para fita RGB, eu seleciono ela aqui na janela principal e coloco uma cor para ela. Junto com esse, eu também quero colocar o módulo RGB, vamos dizer, na cor vermelha, por exemplo. 3 fitas aqui eu vou colocar no branco, no máximo. Enfim, tem certa versatilidade que essa forma aqui permite para vocês fazerem. Inclusive, para fazer esses LEDs brancos de uma forma melhor, para a gente usar aqui no Wizard mais fácil, eu vou alterar para que ao invés da gente usar aqui esse canal de cor, a gente usar o canal de dimmer, que vai ser mais fácil depois ali no Wizard para fazer os nossos efeitos. Então eu só altero nesse primeiro aqui, eu vou no botão copiar propriedades, minhas propriedades aqui só para as fitas de LED mesmo, e não para as outras aqui, dá um confirmar, daí só conferindo, né? Eles também foram alterados aqui. Então aqui novamente, minha fita em verde, meu módulo azul, as minhas 3 primeiras fitas aqui na metade da intensidade, a quarta no máximo. Enfim, daí vocês podem agora ter uma flexibilidade maior para criar os efeitos. Inclusive é bem interessante, vamos abrir a janela DMX aqui para ver o que aconteceu. Ó, eu vou abrir aqui os LEDs, o primeiro, o segundo e o terceiro, estão ok. Agora vamos ver o que acontece quando eu ligo o quarto. Ele está acendendo a 6ª fita aqui, o quinto está ok. E o 6º está no quarto. Isso porque eu, de propósito, inverti as ligações aqui. Ao invés de seguir a sequência do 1 até o 12, eu inverti uma das saídas aqui. Só para mostrar para vocês o que também pode ocorrer ali quando vocês vão estar montando os projetos, vocês podem estar com uma ligação invertida. Isso vocês conseguem arrumar também. É só vocês virem aqui na janela DMX, né, como eu fiz o teste. Eu descobri quais canais estão invertidos, então o 6 deveria trocar com o 4. O 4 a gente coloca no canal 16 e o 6 no canal 14. Agora sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora tá certo. Além dessas configurações de canais aqui, de 12 canais, ou 14 canais, ou 6 ou 8, esses drivers aqui, eles também têm uma configuração bem interessante, bem legal, que é o limitador de saídas, que vai dizer que a intensidade máxima de cada saída vai ter um limite. Por padrão, eles vêm no máximo, né? Mas vocês podem limitar a 50%, 70%, 30%. Uma outra dica que a gente também dá é que na hora de criação dos aparelhos, no nome de cada um. Aqui a gente deu nomes bem genéricos. Fita RGB, módulo RGB, fita LED branca. A gente recomenda vocês criarem os aparelhos com nome descritivos. Então, por exemplo, vamos dizer que essa fita RGB aqui, ela vai ficar na fachada central de um edifício. Um bom nome para esse aqui seria fita RGB fachada frontal. E aqui ele também tem um limite de caracteres, então vocês deixam o nome bem descritivo, né? Mas porém não muito comprido. Uma outra coisa que é bem legal é que esses drivers aqui, eles são RDM, eles são compatíveis com o protocolo de iluminação aqui, né? De comunicação de luz, RDM, além do DMX. Esse RDM, ele age como uma extensão do DMX, que ele permite a gente mandar comandos para eles especiais. Então, para isso, a gente vai ter que ter esses drivers, vão ter que ser RDM. No
meu caso aqui, a interface, ela tem que ser RDM também. Inclusive aqui o software também vai ter que ser RDM. E se eu tivesse um splitter DMX aqui no meio, também ia ter que ser RDM. Aí a gente pode vir aqui nesse botãozinho, aqui na configuração do show mesmo, RDM. E então, clicar no botão Full Discovery. Então aqui nessa janelinha RDM, onde a gente vai poder fazer esses comandos específicos. Ele vai permitir, por exemplo, né, a gente alterar o endereço DMX dos nossos aparelhos sem precisar vir aqui fisicamente e apertar nos botões. Ou mudar o modo deles. Ao invés de modo 6 canais, colocar o modo 8 canais. Ou colocar aquele limitador de saídas, dá para fazer aqui mesmo por RDM. Então assim, vocês podem ter instalados os aparelhos lá no quadro de instalação, bem longe, por exemplo, né? Se tiver tudo conectado e se tiver tudo RDM, vocês podem vir aqui pelo software, entrar nessa janelinha RDM, encontrar os aparelhos, né? Achar eles aqui e mudar as configurações deles por software, sem precisar ir lá fisicamente neles mudar. Então é alguma coisa bem legal. Inclusive o endereço DMX, né? Bem bacana esse aqui. Agora, para finalizar, como eu criei os meus aparelhos aqui individualmente, eu vou vir aqui nessa aba matriz e vou mostrar para vocês uma configuração que dá para fazer para deixar os efeitos um pouco mais dinâmicos também. Aqui vai aparecer essa matriz para mim, né? X e Y, horizontal e vertical, onde vai ter os meus LEDs. Aqui à direita a gente tem os grupos onde eles vão estar. Então, para usar, a gente pode habilitar esses grupos aqui e os aparelhos vão aparecer aqui, ali no cantinho superior esquerdo. Então, a gente pode distribuir os nossos aparelhos aqui, né? Os nossos LEDs. Podem ver, a fita LED branca tá toda aqui em cima. Então, aqui na minha disposição, para mim, né? Ela tá mais aqui na parte de cima. Aí eu tenho a minha fita RGB, que eu chamei de RGB fachada frontal, que ela tá mais ou menos no meio aqui. Então, aqui embaixo eu tenho a RGB lateral esquerda, que é esse meu módulo de LED. Eu deixei um pouquinho mais para baixo. É só uma configuração possível, né? Dá para fazer outras também. Aí, a gente pode vir aqui. Um efeito bem legal que dá para fazer é o efeito de matriz. Então, aqui na linha de cor, aqui no Wizard, a gente clica aqui no botão EF para criar os nossos próprios efeitos. Então, aqui à esquerda, a gente tem todos os efeitos que já vêm instalados com o programa, que a gente já disponibiliza. O botão aqui embaixo para salvar novo, né? E aqui à direita, né? Ó, se a gente selecionar um efeito, a direita vai mostrar os parâmetros de como esse efeito está criado. Vamos fazer o nosso aqui. Vai ser uma cor passando de um lado para o outro. Ele vai criar aqui embaixo na lista. Aí eu vou selecionar aqui o efeito que eu quero, que vai ser do tipo matriz. E então editar efeito na matriz. Eu só vou, antes de editar esse efeito aqui, selecionar todos os meus aparelhos aqui na janela principal. Então agora eu vou editar aqui um efeito. Perfeito. Editar efeito na matriz. E agora vamos ver, aqui nesse campo efeito a gente tem vários aqui pra gente poder escolher. Por exemplo, esse scroll aqui, que ele vai ficar trocando de cor de um lado pro outro. Vamos ver um aqui que vai ficar legal. Pode ser esse... Acho que vamos pegar um radar aqui, de cima para baixo. Aí vocês podem ver, conforme o nosso mapeamento, né? Essa fita aqui do meio, essa RGB, ela tava meio que no meio do nosso mapa e esse módulo ele tava mais para baixo. Então vocês podem ver aqui, conforme uma pré-visualização do efeito, a nossa fita RGB tava mais ou menos aqui. Então quando esse efeito bate aqui no meio, a nossa fita acende. E quando bate mais aqui atrás, o nosso módulo acende. Os nossos LEDs brancos, eles não vão acender porque eu configurei eles como dimmer. Então é isso, pessoal. Esse aqui é o vídeo do LED analógico. Eu espero que tenha sido legal o material e que vocês tenham entendido como trabalhar com ele, se não conhecer um pouquinho mais de como ele funciona. Se vocês tiverem dúvidas, basta deixar aqui nos comentários, só perguntar que a gente vai responder ali, tá bom? Até a próxima!